Olá, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Eduardo. E você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, tá? Já vai deixando seu like, seu comentário. Se você é inscrito no canal, compartilhe esse conteúdo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Isso seria de muita importância para nós, para a divulgação do nosso trabalho. E que esses materiais se alcançassem muito mais estudantes, alunos e até curiosos da matéria. E é isso aí, turma. Hoje mais uma aula, mais um módulo, mais um assunto sobre antiguidade. E hoje nós vamos ver os povos hebreus, dando prosseguimento aí a esse período histórico da antiguidade, onde já vimos o povo egípcio, o povo de Cuxi, Babilônia, a Mesopotâmia em geral, tal. Então hoje é o momento de ver os povos hebreus. Já andamos até pela Ásia, estudamos sobre a China e vamos lá. Para começar a falar sobre os hebreus, a gente precisa iniciar pela parte do idioma, para entender que o povo hebreu é um povo descendente dos povos semitas, tá? E quando você compara o português falado e escrito com o espanhol, isso é para dar um exemplo. Parece que são línguas semelhantes. Isso ocorre porque elas têm uma origem comum, que é o latim, ou um dialeto mãe, né? Um tronco linguístico de origem. E por essa razão, as chamadas línguas são chamadas de neolatinas. No Oriente Médio é a mesma coisa, é a mesma situação, é o mesmo princípio. Existe um tronco linguístico, existe uma raiz, um dialeto mãe, tá? Que é o caso do hebraico, do aramaico, do árabe, que são três línguas classificadas como semitas. E esse nome semita, ele deriva de Sem. Sem é um personagem bíblico que seria o ancestral dos hebreus, dos árabes e de outros povos antigos que falavam línguas aparentadas. Que línguas aparentadas eram essas? O fenício, o assírio, o arameu e entre outras. O hebraico moderno é a língua falada pelo povo judeu, no caso em Israel, né? E ensinada nas escolas judaicas, por consequência, e até mesmo no Brasil, já que são grupos bem fechados e eles têm suas próprias instituições de ensino. Então, essa língua hebraica, a língua judaica, ela é ensinada nas academias. A língua, a religião e os costumes do povo judeu da atualidade têm sua origem com os antigos hebreus. Óbvio que era o povo semita, que tem sua história muito ligada à Bíblia. Sobre os hebreus dos primeiros tempos, não há esculturas, não há sarcófagos, pinturas, templos ou outras fontes que permitam estudá-los, como é o caso, o exemplo, né, dos egípcios, dos cuxitas, dos babilônicos e até mesmo do povo chinês. Eles têm muita referência arqueológica, mas por uma questão religiosa, o povo judeu ele não executa a construção de templos e nem de obeliscos ou alguma coisa que venha a servir de idolatria, né? Já que a idolatria, o ato de idolatria para eles é pecado. Por isso, é um desafio para nós pesquisadores separar o que é narrativa religiosa, o que é fanatismo, do que é evidência histórica, tá? A história hebraica tornou-se muito conhecida pela narrativa dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, da Bíblia cristã, e chamado de Torá pelo povo judeu e de Pentateuco pelos cristãos. Então, os mesmos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tanto esses textos estão na Torá judaica, como estão no Pentateuco das religiões cristãs, seja ela pentecostal ou católica. É, a, é, a, é o mesmo texto, é a mesma narrativa. Tá? E segundo a tradição bíblica, a história do povo hebreu começou quando Abraão, obedecendo a uma ordem divina, uma ordem direta de Deus,
guiou seu povo da Mesopotâmia para Canaã, que segundo a Bíblia seria a terra prometida para o povo judeu. Território que corresponde à atual Palestina. Para alguns especialistas, os hebreus teriam saído da Mesopotâmia no período das invasões amoritas, por volta de 1900 a.C. Já outros acreditam que essa migração tenha sido motivada pela chegada dos amorreus à Mesopotâmia, 5 séculos mais tarde. Então existe uma discórdia sobre a chegada do povo hebreu ali na Palestina, tá? De acordo com os textos bíblicos, Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó foram os primeiros grandes chefes do povo hebreu. E eles são conhecidos como os patriarcas, ou os chefes, os líderes que deram origem àquele clã. Por isso, o primeiro período da história do povo hebreu é chamado de período dos patriarcas, ou patriarcado. Por muitas gerações, os hebreus mantiveram-se organizados em agrupamentos familiares, chamados clãs. Os patriarcas tinham funções religiosas, políticas e militares. Tá? A própria Bíblia também conta que um período prolongado de seca em Canaã forçou o povo hebreu a migrar para o Egito, que na época era governado pelos Hicsos. Quando nós estudamos sobre o Egito, eu expliquei que os Hicsos foram povos invasores provenientes da Ásia. Tá? Então, aquela famosa história de José do Egito é dentro desse período em que o Egito estava dominado pelo povo Hicso, de origem asiática. Tá? E após a expulsão dos Hicsos, os hebreus foram acusados de colaborar com o invasor e foram escravizados pelos egípcios. Tá? Só um ponto de questionamento. Se você ler a Bíblia no livro de Êxodo, parece que de um momento para outro, Faraó resolveu escravizar o Egito, o povo judeu, perdão, mas não dá uma explicação clara por que essa escravidão, ou por que de uma hora para outra passou-se a escravidar, a subjugar o povo judeu, já que até então eles viviam em clima de harmonia. E a explicação é essa. Eles foram acusados de colaborar com a invasão do povo Hicso sobre o Egito. E por volta de 1250 a.C., Moisés, que é uma outra figura bíblica, ele é filho de hebreu, criado por uma filha de Faraó. Libertou seu povo do cativeiro e o conduziu de volta para Canaã. E durante a viagem, narra a Bíblia que ele recebeu de Deus, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que para ele seria um código de leis, que serviria para reger a justiça entre o povo hebreu. É difícil saber a veracidade desses relatos, pois não há fontes arqueológicas nem registros escritos de outros povos contemporâneos a esse primeiro período da história dos hebreus que confirme esses acontecimentos narrados na Bíblia. Então é difícil você separar dentro do primeiro momento da história do povo judeu o que é de fato história e o que é uma narrativa inventada. Tá? E é difícil também determinar como os hebreus se estabeleceram em Canaã. Alguns pesquisadores, apoiados também nos relatos bíblicos, acreditam que a tomada do território foi lenta e difícil, pois os hebreus tiveram que enfrentar povos que já habitavam a região, como os cananeus. O mais provável para outros estudiosos é que os hebreus gradualmente tenham estabelecido contatos com as comunidades locais, dando origem a uma nova cultura, organizada no sistema de tribos. Porque a narrativa bíblica diz que aquelas cidades de Canaã, que seriam a terra prometida, né, para o povo judeu, a Bíblia narra que foi um período de guerra, de invasão e de conquista. E após a conquista, os 12 filhos de Jacó, né, passaram a povoar aquela região, e aquela região foi dividida entre 12 tribos, sendo 10 filhos de Jacó, que posteriormente passou a se chamar Israel, mais os 2 filhos de José, se formando assim as 12 tribos. Deixando de lado essas discussões religiosas, né,
O que é possível demonstrar por meio das fontes históricas é que por volta do século 13 a.C., a Palestina, até então habitada pelos cananeus, foi ocupada por povos nômades vindos das montanhas. Em Canaã formaram-se 12 tribos, como eu já disse, e cada uma delas ela era liderada por um chefe político, que no início eram os próprios filhos de Jacó e os 2 filhos de José. Em geral, um ancião da família mais importante. Em períodos difíceis, um líder era escolhido para exercer autoridade sobre todas as tribos, e esses líderes ficaram conhecidos como juízes. E até mesmo mulheres exerceram esse papel de juiz, que depois do patriarcado, o período dos patriarcas, o próximo período da história hebreia é o período dos juízes. Essa figura ao lado é uma estela. Ela é conhecida como a estela de Merneptah. E entre as inscrições gravadas nessa placa de granito está a mais antiga referência ao povo de Israel fora da Bíblia. Uma evidência de que os hebreus já estavam estabelecidos no território da Palestina no século XIII. Isso é mais um artefato histórico que se encontra no Museu do Louvre. Em alguns vídeos da série, eu já havia mostrado alguns outros artefatos que estão nesse Museu do Louvre, na França, que agrega muito da arqueologia do período antigo. Tá? O próximo período da história hebraica, depois dos juízes, é o período dos reis. Tá? Mais uma vez, segundo a Bíblia, já que é a única referência, né, próxima de nós que nós temos, a Bíblia diz que, a fim de regir contra a invasão dos filisteus no século 11 a.C., os hebreus mudaram a sua organização política e os juízes foram substituídos por um rei que exercia sua autoridade sobre todas as tribos. E o primeiro rei dos hebreus foi Saul. Com a morte de Saul, o rei seguinte foi Davi, tá? E Davi governou o povo de Israel durante 50 anos, entre 1950 a.C., e o novo rei derrotou os filisteus, conquistou a cidade de Jerusalém e transformou-a na sua capital. E na nova capital, Davi centralizou o culto a Yahvé. Yahvé, que significa Javé ou Jeová, convertendo o monoteísmo hebraico em religião de Estado. Agora, a religião ela não vai ser algo próprio de cada pessoa, mas vai ser a religião oficial e aceita pela própria monarquia hebreia. Em Tel Dan, sítio arqueológico situado no norte do atual estado de Israel, foi encontrado um bloco de pedra com uma longa inscrição que diz o seguinte: Casa de Davi. E essa descoberta é considerada uma prova da existência histórica desse personagem bíblico. Então são fragmentos já no período monárquico que pode comprovar, né, algum paralelo do povo judeu. Mas do período dos patriarcas não existe nada que possa ser comparado, a não ser as inscrições bíblicas. O auge do poder monárquico israelita deu-se no reinado de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Ele reforçou o exército, estabeleceu relações comerciais com os fenícios e com reinos da Arábia e da África, expandindo o poder e a influência dos hebreus no noroeste da África e na Península Arábica. Foi também durante o reino de Salomão que se construiu o primeiro templo de Jerusalém. Salomão ele ordenou a construção de obras hidráulicas, como reservatórios para irrigação e aquedutos para o abastecimento de água. E para financiar a construção dessas grandes obras, né, o rei impôs ao reino, à população, altos impostos, além de recrutar a população para trabalhar nessas construções. Aí é uma visão do domínio, né, do rei sobre a população, onde a população é obrigada a custear as obras do Estado. E com a morte de Salomão, em 926 a.C., seu filho, Roboão, assumiu o reino e manteve a política dos altos impostos. E, consequentemente, o norte rebelou-se e criou o reino de Israel, com capital em Samaria.
E no sul formou-se o Reino de Judá, que manteve a capital em Jerusalém, e esse período ficou conhecido como cisma, ou separação. E após a divisão dos dois reinos, os habitantes do reino de Judá passaram a assim ser conhecidos como judeus. Então, hoje a gente até entende, ou não é bem explicado para nós, que tudo que é de Israel é judeu, mas não é bem assim. Judeus são só aqueles descendentes da tribo de Judá. Tá? Em 722 a.C., o rei assírio Sargão II conquistou o reino de Israel, deportou sua população para os territórios assírios e levou estrangeiros para ocupar as terras conquistadas. Devido à mistura entre os israelitas e outros povos, seus descendentes foram perdendo a identidade hebraica ou a sua pura essência, né? Havendo assim uma mistura de cultura entre o povo. Assim, o reino de Deus, né, e seu povo foram totalmente assimilados. O que no período de Abraão era para ser um povo separado, um povo único e totalitário, agora não, agora ele estava completamente misturado e assimilado. E o reino de Judá resistiu por mais tempo aos ataques de outros povos, só que em 1587 a.C., os babilônicos, comandados pelo rei Nabucodonosor, conquistaram o reino de Judá. O templo de Jerusalém foi destruído e os hebreus foram levados como prisioneiros. Esse episódio ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. Essa ideia de destruir os templos do povo conquistado é muito simbólico, porque é como se você tivesse que mostrar a sua autonomia sobre um Deus existente. Era mostrar quem era o Deus mais forte, né? Se o Deus de Israel ou o Deus dos babilônicos. Então, como os babilônios vencem o exército de Israel, o povo de Israel agora passa a ser dominado, então, consequentemente, destruindo-se o templo, estavam tirando do meio deles também a presença do Deus que Israel, o povo de Israel cultuava. E quando os persas conquistaram a Babilônia, agora a Babilônia sobre Israel sob o domínio babilônico, agora a Babilônia é conquistada. Em 538, autorizando os judeus a regressar à sua terra e reconstruir o templo de Jerusalém. Isso autorizado pelos persas, tá? Contudo, eles foram novamente submetidos a potências estrangeiras, primeiro por Alexandre da Macedônia, isso no século 3 a.C., e depois pelos romanos. E sob o domínio de Roma, no ano 10 depois de Cristo, aí já depois da crucificação, né? Já que Cristo ele consegue dividir a história em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo, os romanos aniquilaram uma grande revolta judaica, saquearam e destruíram o templo de Jerusalém, esse já é o segundo templo, né? E expulsaram os judeus da região. A maior parte deles espalhou-se então por vários domínios romanos, e esse movimento de dispersão geográfica ficou conhecido como diáspora. Aí agora vem o grande questionamento, né? Se os judeus foram expulsos da Palestina, como é possível hoje existir um Estado judaico naquela região? Durante centenas de anos, os judeus que viviam espalhados pelo mundo e os descendentes dos poucos que permaneceram na Palestina mantiveram suas tradições. Se você analisar a tradição judaica, eles são muito tradicionais, eles são muito ortodoxos. E no início do século XX, muitos judeus de vários países começaram a migrar para a Palestina, começaram a retornar à Palestina, né? O território, porém, não estava vazio. Os palestinos, população de origem árabe, habitavam a região já há vários séculos, desde a expulsão deles pelos romanos. E a partir daí começam-se os conflitos entre essas duas nações, entre esses dois povos. Inicialmente, esses conflitos eram localizados e se transformaram em guerra a partir de 1948, isso é já século XX, quando foi criado o Estado de Israel, com o apoio da ONU. Haja vista, isso é importante ser dito. A ONU ela autorizou a criação do Estado de Israel. Depois desse ato, a paz nunca mais retornou na Palestina. Até hoje, nós temos guerra naquela região.
Turma, isso aqui é só para finalizar. Esse é o mapa do atual Estado de Israel, tá? Você vê aqui Jerusalém como capital, como centro religioso, desculpe, tá? Que a capital de Israel é Tel Aviv. E aqui você tem duas regiões destacadas. O West Bank, essa região destacada de verde, e Gaza, essa outra região pintada de verde. Só para acompanhar o raciocínio, toda essa região aqui, seguido pela seta, foi ocupada pelo povo de Israel, com o auxílio de organizações internacionais. Isso depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então toda essa região aqui, ela antes era ocupada pelos palestinos, que agora estão confinados nessas regiões aqui, na faixa de Gaza e em West Bank, tá? E o Estado de Israel, a cidade de Jerusalém, se tornou zona neutra, por ser uma área religiosa, né? Que abriga ali a região islâmica e a religião judaica. Então o questionamento é o seguinte: se o povo de Israel, expulso pelos romanos dessa região, e essa região passa a ser habitada por palestinos, e que de repente esses palestinos se viram expulsos e encurralados de seu próprio país, e aí inicia-se as guerras, né? O questionamento é o seguinte: quem está com a razão? Porque se Israel tem, por tradição histórica, direito a essa região, os palestinos também têm. Já que com o retorno de Israel para a região, a terra estava ocupada, essa região ela estava ocupada. Esse povo foram literalmente expulsos de suas casas, de seus habitats, né? Então você tem uma área confinada com palestinos, uma outra área também confinada por palestinos, e um invasor aqui no meio. E daí essa guerra para saber quem tem direito a essa região. E eu vejo muito nas religiões dizerem, né, orar pela paz de Israel. Mas nós devemos orar pela paz de Israel ou para que justiça seja feita entre os palestinos? Eu deixo esse questionamento aí no encerramento da nossa aula de hoje, tá? A todos, muito obrigado e até a próxima.